Noite de autógrafos no lançamento do livro O Rugido do Século. Boa noite a todos. Eu queria chamar aqui a Dona Edith, a Valéria, a Silvia, representando a família do seu Vitor, Saque Júnior. Feliz de estar com vocês aqui. Me aguentaram na casa de vocês, hein? Vem cá aqui na frente. Uma salva de palmas, gente. A história do livro começou em 2013. Mirassol acabou sendo rebaixado naquele ano, era um ano muito difícil para o Mirassol. E eu, como assessor de imprensa do clube naquele ano, eu pensava assim, poxa, precisava fazer alguma coisa para dar um boom, né? Um ar mais animado e tal. E aí, conversando com o seu Vitor, ele mostrou o acervo dele, mostrou as coisas que ele tinha, e a gente começou a conversar e eu comecei a visitar a casa deles. E de repente falando assim, vamos fazer um livro do Mirassol? A ideia era lançar no ano seguinte, a gente estava tão animado, né? E vamos lançar e tal. E aí a história foi tomando uma proporção, porque o seu Vitor, ele não sabia só a história do Mirassol, mas ele sabia a história do futebol aqui da cidade. Tinha muitos clubes, o Ideal, nesse livro. Boa noite a todos. Eu queria chamar aqui a Dona Edith, a Valéria, a Silvia, representando a família do seu Vitor, Saque Júnior. Feliz de estar com vocês aqui. Me aguentaram na casa de vocês, hein? Vem cá aqui na frente. Uma salva de palmas, gente. A história do livro começou em 2013. Mirassol acabou sendo rebaixado naquele ano, era um ano muito difícil para o Mirassol. E eu, como assessor de imprensa do clube naquele ano, eu pensava assim, poxa, precisava fazer alguma coisa para dar um boom, né? Um ar mais animado e tal. E aí, conversando com o seu Vitor, ele mostrou o acervo dele, mostrou as coisas que ele tinha, e a gente começou a conversar e eu comecei a visitar a casa deles. E de repente falando assim, vamos fazer um livro do Mirassol? A ideia era lançar no ano seguinte, a gente estava tão animado, né? E vamos lançar e tal. E aí a história foi tomando uma proporção, porque o seu Vitor, ele não sabia só a história do Mirassol, mas ele sabia a história do futebol aqui da cidade. Tinha muitos clubes, o Ideal,